Oi, bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cassiane, eu sou psicóloga nas horas ocupadas, leitora nas horas livres e hoje eu vim compartilhar com você as minhas leituras do mês de abril. Foi um mês muito intenso, com muitas leituras emocionantes que me impactaram de formas muito diferentes. Então, pega uma bebidinha quente, se possível, se ajeita aí e vem comigo nessa. O primeiro livro que eu li no mês de abril foi Bem-vindos à livraria Hyunandong. Esse livro é um abraço quentinho, é uma bebida quente num dia frio. E eu li ele no calor, mas foi como se eu tivesse lido com aquela garoa de verão, sabe? E eu tivesse embaixo das cobertas, mas ao mesmo tempo eu não tivesse com frio, é só pra ficar aconchegante, confortável. Foi essa sensação que eu tive com essa leitura. É um livro fácil de ler, é muito tranquilo, a leitura foi de uma forma muito suave mesmo. Este livro relata a história de Yong-Ju, que pra mim tá vivendo um sonho, que é ter uma livraria. Mas isso não surge apenas pelo desejo de abrir a livraria, o desejo ressurge através de uma série de frustrações que acontecem na vida dela. E aí ela decide abrir o seu próprio negócio e a gente vai compreendendo tantos desafios que ela atravessa na sua vida como empresária, mas também como pessoa. E assim como os clientes que vão aparecendo, os amigos, os funcionários. E é muito bacana acompanhar essa jornada. E pra mim, de forma particular, reforçou várias ideias que eu tenho sobre a vida. Também tem uma parte que eu achei muito bacana, que é na página 27, que eu vou ler pra você, que fala sobre o significado da vida, né, e como ela é... Eu vou ler. Afinal, não é isso que significa viver? Seguir em frente com a resposta que você tem, enfrentando adversidades, tropeçando, se levantando, até o momento em que você percebe que a resposta certa, na verdade, estava errada. Então você continua e procura por outras respostas. Viver é isso. A resposta certa sempre muda ao longo da vida. Tem vários momentos dessa leitura que me fizeram refletir sobre a minha vida, sobre as coisas que me motivam, porque eu continuo seguindo, sobre carreira, sobre descanso, que é uma coisa muito importante também. Me fizeram refletir no sentido de reforço mesmo, como eu falei pra vocês, de reforçar aquilo que eu venho construindo no meu processo de autoconhecimento. Então por isso eu também indiquei para algumas pacientes que eu trabalho na minha clínica, para que seja reforço para elas também, ou até mesmo seja um processo de descoberta fora da sessão, né? Porque a terapia também se faz fora do ambiente terapêutico. Um outro momento específico da história que eu gosto muito, que é um dos meus diálogos favoritos, que eu adoro marcar, inclusive. Eu marquei também, mas eu não lembro exatamente onde está. Já encontrei. Minju é um personagem muito importante para a história também. Ele tá conversando com a mãe e ela tá relatando sobre o quanto que é importante que ele continue correndo atrás de uma carreira, correndo atrás de um trabalho importante, de um trabalho perfeito, de tudo aquilo que a sociedade reforça como se a gente tivesse que fazer. Ele para, pensa e fala: e preciso mesmo correr? Cinema. A escrita é bem simples, como eu falei pra vocês, é um livro que flui muito, muito tranquila a leitura e, assim, sinceramente, é um livro 3, né? Não tem questões revolucionárias, não necessariamente precisava ter também, né? Mas é um livro ok, não é um livro incrível, mas a experiência de leitura é muito boa, então eu dei nota 4 e eu favoritei. Então, assim, tô definindo ainda o que é nota pra mim, né? Mas, de fato, eu curti muito essa leitura e um dos meus livros favoritos, sim. Acho que a experiência de leitura é mais importante também do que a escrita, do que questões revolucionárias, né? E eu percebi isso também. Ai, eu amei, gente. Leiam, pelo amor de Deus, leiam. E se você é uma pessoa adulta que tá nesse momento de sentir que tá correndo incansavelmente e, na verdade, tá numa esteira, talvez esse livro te ajude de alguma forma. A minha segunda leitura do mês foi Death Note, que é um mangá clássico que questiona a justiça, narra também, né, questões de certo e errado, que foi uma coisa que eu fui me questionando bastante ao longo da leitura. E é de uma forma muito sombria que isso acontece e também muito inteligente. Eu já assisti o anime, então certamente é o primeiro mangá que eu estou lendo, tá sendo bem bacana. Tá saindo bem bacana porque ainda tem os outros, né? São 6 no total. Certamente eu vou continuar adquirindo os demais para continuar essa leitura. Tanto que eu já tenha assistido o anime, é sempre muito impactante revisitar Death Note e o embate do L e do Light, que é viciante. Li também Fique Comigo,
É um livro que eu li físico, eu peguei emprestado na biblioteca do Sesc, mas eu já devolvi. E é um livro que me conflitou bastante, sendo bem sincera, emocionalmente falando. Fala sobre a história de um casal, que é o Akin e a Yedi, e eles enfrentam vários desafios para poderem realizar o desejo de serem pais. Os desafios são familiares, são médicos e até mesmo compreensão do que é casamento para eles. Passam também pelos desafios políticos da época, né? A história tem um plano de fundo da Nigéria, o cenário político da Nigéria nos anos de 1980, e também conta pra gente alguns costumes culturais e familiares. E isso pra mim foi um desafio, porque eu acho a família muito intrusa, então eu fiquei nessa dualidade de achar um absurdo o que eles estavam fazendo e algo que eu não permitiria, e ao mesmo tempo entender que é questão cultural, é a tradição das pessoas que estão na trama. Então eu fiquei nesse... É um bom livro, a escritora é incrível, sinceramente, tem uma leitura muito... É uma leitura muito profunda, assim, que você se sente pertencente daquela história, eu fiquei indignada junto com eles. E ela faz uma coisa também de uma forma muito boa, que é... Eu não gosto, não amo muito. Não amo, essa é a verdade. Mas ela faz de uma forma boa, que é narrar a situação atual, o momento presente, e perpassar pelo passado. Então ela vai fazendo esses ganchos aí do presente e do passado. Como eu falei, não amo, mas ela faz isso melhor que a Valerie, que é a escritora de 3, que foi a minha 4ª leitura do mês de abril. E essa capa é lindíssima, né? Meu Deus do céu! Eu gostei muito de como a escritora vai fazendo que seja um suspense, que não é suspense esse livro, né? A gente vai ficando intrigada com o que pode acontecer, até que chega um momento que a gente faz o clássico uau. Eu realmente fiz o uau quando aconteceu um grande plot aí do livro. É bom, é gostosinho, não tão gostosinho, eu falei gostosinho, mas uma boa leitura. Fui, mas ao mesmo tempo essa questão que eu falei anteriormente de voltar ao passado e retornar pro presente, aí uma hora um personagem atravessa, entra na história e depois... Não gostei muito, achei confuso. Achei que Fique Comigo foi bem melhor estruturada essa questão. As 3 é sobre a história de um trio de amigos que cometem algumas decisões, começam na infância e vão passando pela adolescência. Até chega o presente, que é a fase adulta, que eles não são mais amigos. E a gente vai entendendo essa série de decisões e por que levaram eles a viverem a vida que eles estão levando agora. Fala sobre o quanto crescemos e mudamos. E isso eu achei bacana da história, né? Dá pra gente se identificar um pouco com os personagens. Quanto crescemos, mudamos e o quanto os laços nos transformam também. Eu concordo com algumas pessoas que falam de que pra ler 3 é importante que você não saiba muito sobre a história. Eu encontrei essa leitura dessa forma, não sabendo muito sobre a história. Então eu acredito que você tem que confiar aí. E eu digo, vá. 3 é uma surpresa agradável, mas talvez 3 seja 3 estrelas, 3,5. Enfim, eu dei nota 4 na verdade, mas às vezes eu me pego confusa se realmente essa nota equivale à leitura. E eu sinceramente acho que eu não sou muito boa com nota, como vocês podem perceber, mas tá tudo bem, faz parte. Mas se você já leu, me conta que nota que você deu. E se você tem um desejo de ler, me fala. Psicologia e Esporte na Atualidade é um livro técnico. É um livro que eu li para me auxiliar no meu trabalho como psicóloga. E certamente eu vou revisitar essa leitura muitas vezes. Tem várias marcações aqui que são importantes para eu continuar estudando essa temática. E como eu falei, eu vou revisitar, assim como eu vou revisitar também Pele Negras e Máscaras Brancas, que foi a 5ª leitura. 6ª leitura. 6ª leitura, um estudo profundo sobre colonialismo, identidade negra e também a visão da psicanálise sobre o racismo. É uma leitura profunda, mas extremamente necessária. Inclusive, essa profundidade se torna intensa também, principalmente enquanto mulher negra. Isso fez com que eu começasse a leitura no ano passado, quando eu comprei o livro, mas na verdade eu terminei esse ano, então eu fiz uma pausa porque ela foi extremamente necessária e eu acho que isso é super saudável, inclusive recomendo para vocês que também têm essas leituras acadêmicas, que às vezes exigem muito de nós. Para além disso, eu também estava fazendo mais leituras naquele momento por conta do meu artigo científico que é sobre atletas negras brasileiras nos Jogos Olímpicos, então eu tive que fazer ainda mais leituras. Então por isso eu fiz uma pausa naquele momento
Retornei esse ano, li rapidamente, porque eu tô num fluxo muito bom de leitura. O Fanon escreve como Fanon, ele tem uma escrita muito autêntica, muito real, muito profunda. Ao mesmo tempo que ele fala com fluidez, né, como se fosse um fluxo de consciência mesmo. Ele se desafia e é vulnerável, fala que chora, mas fala que quer gritar e grita, né? É uma pessoa que não aceita o silêncio, e eu acho isso muito bonito. Ele nos oferece uma análise potente do que é ser uma pessoa preta num mundo colonizado, mas ele também tem as suas dificuldades, no sentido de e vantagem também enquanto homem. Então, ao mesmo tempo que é uma leitura muito importante e necessária, tem algumas questões que não ficam muito claras, escurecidas, vamos pontuar, escurecidas, porque ele tá falando com o olhar de um homem negro, então falta falar sobre o olhar da mulher negra, falta perpassar por isso. E há também algumas questões que não podem ser silenciadas, que é o fato dele reproduzir algum machismo, reproduzir LGBTfobia, são coisas que merecem ser lidas com cautela. E mais um livrinho que eu peguei emprestado no Sesc, que foi minha 7ª leitura, que foi minha primeira leitura do Zé Saramago. Eu gostei muito, eu entendo quando as pessoas falam que é um livro difícil de ser lido, né, que é uma leitura complicada, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é sanado logo nos primeiros capítulos, depois você se entrega àquilo que ele escreve e não passa mais a ser uma dificuldade compreender aquilo que ele está querendo dizer. E eu acho que a dificuldade mesmo é de enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar com essa leitura. Fala sobre empatia, não de uma maneira direta, fala sobre o que a gente faz quando tudo parece ruir. E isso é bem complicado, né? Porque os seres humanos podem ser muito cruéis, principalmente os homens. E essa leitura mostra isso, leitura super válida. Quero o meu exemplar, quero reler. E eu indico essa leitura pra você, inclusive. Acho que todos os livros aqui eu indico, mas esse aqui eu acho que pega num lugar diferente. Se a gente enfrentasse uma calamidade, como enfrentamos, por exemplo, a pandemia, né? O que a gente poderia ter feito diferente naquele contexto, por exemplo? E aí também me passa uma angústia ao ler esse livro, porque me pego pensando, né? O que aconteceria comigo se eu também ficasse cega? E essa pergunta, ela vai atravessando os personagens. E aí, conforme vai atravessando eles, atravessa a página e atinge a gente como leitor. Eu me senti pequena perto da complexidade da sua escrita, por isso que eu acho, e fiquei intrigada, em dar 5 só estrelas. Em dar só 5 estrelas, porque de fato, além de ser minha dificuldade, como eu percebi ao longo do vídeo, eu achei que vale muito mais do que isso, sabe? Eu curti muito essa leitura, como eu falei, quero reler, quero ter o meu exemplar e quero ler mais José Saramago. Nossa, deu até um suspiro de ver que eu vou falar sobre esse livro, porque é muito emocionante pra mim falar sobre Amanhecer na Colheita. Eu amei esse livro. Eu amei com todo o meu coração, assim como eu amo Jogos Vorazes. Eu gosto muito da saga, eu acompanho desde os meus 11 anos de idade. Foi a coleção que me levou para a literatura, foram os primeiros livros que eu li, para além de livro infantil, gibi. Então foi muito impactante, tem um papel muito importante na minha história. Percebo que o Hammett também tem um papel muito importante na minha história e na história de Jogos Vorazes, né? A gente consegue perceber com essa leitura que a Katniss é uma personagem muito importante para a Revolução. Ela é o símbolo, mas ela é uma parte da Revolução, né? A gente compreende que toda a Revolução, ela começa com pessoas antes do momento que ela explode, vamos dizer assim. Então ela precisa de faíscas. E através dessa leitura a gente consegue compreender melhor o Hammett, né? Quem ele é, quem ele foi, por que ele é assim, né? Como ele consegue ser essa pessoa tão estrategista, inteligente, perspicaz. E também um homem alcoólatra, um homem sensível, um homem que teve muitas percas. E uma pessoa que se esforça muito para sobreviver, para salvar aqueles que ele ama, aqueles que ele conhece ao longo da sua jornada na capital, né? 50º Jogos Vorazes, que é onde passa a história também. Ele tenta proteger todas as pessoas, mas ao mesmo tempo ele faz isso deixando ele mesmo de lado, né? Isso é muito profundo, muito tocante e é muito bonito também, sinceramente, assim, eu achei a história muito bonita de ser acompanhada. E falando um pouco sobre o jogo, foram um dobro de tributos.
a qual o Hamish saiu vitorioso. Interessante acompanhar o 50º Jogos, mas vai para além disso, né? Vai, como eu falei, mostra um pouco também das tentativas de escape da capital. E eu acho que isso é surreal de ler. Eu, sinceramente, li muito rápido esse livro, em 2 dias. Mas no finalzinho dele eu fui lendo mais devagar, porque eu não queria terminar essa leitura. Foi muito importante pra mim. Eu não acho que é um livro que, se você ler os 3, né, da saga Jogos Vorazes, que é a trilogia, que era a trilogia até então, você precisa ler A Amanhecer na Colheita. Mas eu acho que você não vai se arrepender. Eu acho que é uma leitura boa, que eu não me arrependo nem por um segundo. E, sinceramente, eu queria esquecer só pra ler de novo, porque esse livro é muito bom. Sendo assim, esse livro me destruiu. E eu tô tentando me recuperar ainda, porque de fato foi muito difícil ver o Hamish passando por tudo que ele passou. E talvez eu tenha um novo favorito, mas eu não falo isso com tanta tranquilidade. E esses foram os meus livros de abril. Foi um mês muito intenso, cheio de descobertas e redescobertas também. E eu queria muito saber a sua opinião sobre esses livros, se você já leu, se você gostou. Me conta que eu tô muito animada pra saber. E obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!